Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Que vai ter gente errando questão disso aqui. Não tá no gibi, não, viu? Deixa eu fechar esse outro. Não precisa copiar. Presta atenção no que eu vou dizer, certo? Quando terminar a aula, você vai ter este material aqui, tá? Então, por favor, não se desespere querendo copiar. Todo mundo está conseguindo ver associação versus sociedade? Todo mundo conseguindo ver? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu me tirar daqui, na verdade. Agora melhorou, né? Pronto. Gente, preste atenção, tá? A sua prova, ela está inclinando para quê? Para o direito coletivo, tá? Quando eu tenho associações, quando eu tenho sociedades, quando eu tenho essas pessoas que podem ser legitimados para propor algumas ações, a IBFC, a FGV, a FCC, ela vem testando candidatos, tá? Referente à legitimidade de determinadas ações. Primeiro passo, eu quero que você lembre, certo? Que, primeiro passo, associação é diferente de sociedade, certo? Associação é diferente de sociedade. E aí eu pergunto a vocês, por que associação é diferente de sociedade? Por que associação é diferente de sociedade? Se cair isso na sua discursiva, você vai ter que saber fundamentar, viu? Qual é a diferença de associação para a sociedade? Associação criminosa é um conjunto de quem? Associação criminosa é o conjunto de quem? Pessoas. Se nós estamos reunidos aqui para assistir uma aula e nós decidimos de forma não econômica, tá? Nos reunir para fazer um grupo, tá? Voltado para estudos de fins não econômicos. Essas pessoas que se reúnem para montar um grupo de fins não econômicos é chamado de quem? De quê? Associação, certo? Alguém aqui já frequentou a ABB, já sabe que a ABB é um clube, certo? Tem vontade de participar, certo? Constitui-se. O que é a associação? Reunião de pessoas para fins não econômicos, tá? Primeiro ponto, 53 do Código Civil. Só que aí vocês vão lembrar, dentro do elemento de empresa, que eu tenho uma história aí de um empresário. Empresário é quem exerce atividade econômica organizada para circulação e produção. Vamos chegar, inclusive aí, viu, Mariana? Bota um asterisco aí no 142, vamos chegar. Se reúne ali para o quê, professora? Para fins empresariais. Então, eu tenho o empresário, eu que decidi ser empresária, né? Saí da CLT por influência do senhor Joel J, na mentoria de Joel J, e eu saí da CLT para ser o quê? A minha própria chefe, né? Para ser o quê? Uma empresária, que vai fazer o quê? Circular, atividade econômica, organizada, tal, tal, tal. Só que aí eu tenho uma reunião de quê, professora? Eu tenho uma reunião de pessoas que, de forma recíproca, elas começam a se obrigar, tá? A contribuir com bens ou serviços para o exercício dessa atividade empresarial, dessa atividade que o empresário constituído no Código Civil, ele passa a ter. Isso eu chamo de sociedade. O que é que eu tenho na sociedade? Sociedade conjugal. Sociedade conjugal. Reunião de pessoas que se reúnem, regime de bens, para o quê, professora? Para contribuir com bens ou serviços, a fim de quê? A fim de partilhar ali os resultados, né? Por isso que nunca caso com pobre, só caso com rico. Se a pessoa fala isso, fulano é esforçado, tá buscando as coisinhas dele, não queira. Não queira, certo? Vamos construir juntos. Depois ele vai lhe deixar. Isso aconteceu comigo. Minha mãe dizia assim, porque fulano, ele é esforçado, fulano, ele está crescendo na vida, passou no Ministério Público, tomou posse no cartório, fez o quê? Fez o quê? Acabou o noivado.
Então, esse negócio assim de você crescer, de você fazer o outro crescer, não existe não. Ou pegue pronto, tá? Mas não vá lapidar na planta não, que não serve para nada. Lembre disso na prova. O que é que acontece? Né? Existe mesmo não. O que é que acontece? Eu tenho uma sociedade empresária, ou seja, reunião de pessoas para o exercício daquela atividade empresarial. Aí, minha gente, aí você vai lembrar, certo? De uma coisa. Lá na ação civil pública, lá no mandado de segurança, não invente de colocar mandato, viu? Se você disser que foi mandato, nunca diga que foi meu aluno, certo? Não me faça esta vergonha, tá? Se for mandado de segurança, mandado de segurança, tá? Mandato é político, tá? Não tem nada a ver. E se for ação civil pública, você vai ter que ter cuidado nessa questão aqui do substituto processual e do representante processual. Se você tiver com a sua Constituição, e aí, esse artigo 5º, esses dois artigos aqui, vocês vão decorar. Agora, isso aqui é decorar, viu? Isso aqui, ó. É para ler e é para decorar até amanhã. Você sabe que eu não coloco nada para decorar, mas quando é para decorar, eu aviso. Isso aqui é para decorar até amanhã, certo? Ok, professora. Por que você vai decorar isso aqui? As bancas, elas estão cobrando, certo? Se você sabe a diferença de que uma pessoa ela atua em nome próprio defendendo o direito alheio, ou se aquela pessoa ela atua ali em nome dos associados, em nome da empresa. Nesse último semestre, a questão que mais caiu e a questão que foi mais polêmica em todas as bancas foi a questão do mandado de segurança, que inclusive caiu na OAB, caiu na FGV, a IBFC cobrou inclusive na Polícia Civil da Bahia, 2015, eu acho, voltou a cair agora de novo e todo mundo errou, certo? E todo mundo errou. O que é que eu tenho? Mandado de segurança individual, certo? O que é que eu tenho no mandado de segurança? Regido pela Lei 12.016, mandado de segurança previsto também no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Ele visa o quê? Apurar ali direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de uma ação de rito sumário, de prova pré-constituída, que não admite dilação probatória, tem fundamento na ilegalidade, mas tem fundamento também no abuso de poder, certo? Certo, professora. Eu sempre vou ter o quê? Ali, no polo passivo, aquela autoridade ou um agente público que atua, e essa atuação dele, ou, preste atenção, ou ele atua como abuso, ou ele atua como uma ilegalidade. E aí, o que foi que caiu? Vou até me ajeitar aqui. O que foi que caiu? Caiu uma questão de associação de moradores, certo? Essa associação de moradores não. Caiu uma sociedade empresária e na outra questão caiu uma sociedade de artesãos, associação de artesãos. Na sociedade empresária, dizia o seguinte, que aquelas pessoas, elas estavam ali reunidas em prol de defender o direito de quê, professora? O direito daquelas pessoas que estavam compondo a pessoa jurídica. A pegadinha das bancas está no seguinte: eu posso ter uma associação defendendo o direito da associação, ou eu posso ter uma associação defendendo o direito dos seus associados. Eu tenho uma sociedade empresarial. A sociedade empresarial, ela está defendendo o direito da sociedade, ou essa sociedade empresarial está defendendo o direito dos sócios, dos empresários. No mandado de segurança coletivo, tá? Lá previsto no artigo 20 da lei 21 da lei 12.016, e aí você vai decorar os legitimados específicos do artigo 21 da lei 12.016, para se tornar, para termos, na verdade, o mandado de segurança coletivo, eu preciso ter obrigatoriamente, os legitimados do artigo 21. Partido político com representação no Congresso Nacional, associação constituída há mais de um ano, sociedades, eu tenho obrigatoriamente no artigo 21 da Lei 12.016
os legitimados específicos para propor o mandado de segurança coletivo. E aí, as bancas, elas pegaram, parece que elas fizeram ali uma pegadinha coletiva e caiu em todas as provas. Nesse contexto, o que era exposto? Era exposto que aquela pessoa, vou até abrir aqui o artigo 21, se você tiver com a internet aí, abre o artigo 21 da Lei 2016, para você acompanhar o raciocínio aqui comigo, certo? O que era que o que foi que a questão trouxe, o que foi que a questão ela confundiu todo mundo. Ela pegou simplesmente o artigo 21, jogou, certo? No caso concreto, segurança. Jogou no caso concreto, Lei 12.016, tá? Artigo 21. O que é que eu tenho, professora, no artigo 21 da Lei 12.016? A banca ela jogou um dos legitimados do artigo 21. Nós, no ímpeto e na ansiedade de respondermos à questão, quando vimos um dos legitimados do artigo 21, a gente olhou, nosso olho olhou para o quê? Olhou logo para o mandado de segurança coletiva. Isso caiu no ENAM, isso caiu na OAB, isso caiu na FGV, isso caiu no SEBRASP, na FCC, foi discussível na FCC e caiu na IDFC. E vai cair agora de novo. O que é que diz o artigo 21? O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus legítimos, na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à fidelidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou em parte de seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensado para tanto a autorização especial. Deixa eu ver aqui o que foi que pediram para eu repetir. Repetiu o quê? Artigo 21 da Lei 12.016. O que é que eu tenho na lei do mandado de segurança? No artigo 21, certo? E artigo 5º, inciso 70. Eu tenho que os legitimados para propor, certo? Para impetrar o mandado de segurança coletivo, eles são expressos. Se não for partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus legítimos, de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e aqui o prazo de um ano é só para a associação, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou em parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Aí a questão começa assim. A sociedade empresária X buscava impetrar o remédio cabível, tal, 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 tal. No final do caso concreto, perguntava assim: redija a peça cabível, entendendo que essa associação ela está legalmente constituída. Vou repetir, preste atenção. Preste atenção. A sociedade empresária Ômega, na defesa do interesse dos seus associados, buscou impetrar o mandado de segurança coletivo na representação de sua categoria. E trazia lá um casozinho. No final, a última frase da questão dizia assim: a associação legalmente constituída buscava defender direitos da categoria. Assim, elabore a resposta cabível, indicando a peça constitucional cabível nesse caso. E aí, pessoal, qual seria nesse contexto a peça cabível? Qual seria a resposta dessa pergunta se fosse objetiva? Letra A, mandado de segurança individual. Letra B, mandado de segurança coletivo. Letra C, ação civil pública. Letra D, ação de improbidade administrativa. Letra E, ação popular. Qual seria a resposta? Quem aqui conseguiu pegar
Pegadinha. MS coletiva? Vamos lá. Pergunta era assim, certo? Preste atenção. A sociedade empresária Ômega buscava, na defesa do interesse de seus associados, propor ali ação competente para defender os direitos tal, 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 tal. E trazia ali o rol de direitos. A última frase ela dizia assim: ela começou, a primeira palavra foi a sociedade empresária, certo? Ômega. A última frase dizia assim: a associação, tá? Ômega deseja propor a ação cabível. Assinale a alternativa correta que corresponde à ação que deve ser proposta pela associação. Qual é a resposta? Quero ver quem pegou aqui a pegadinha. Quero ver quem pegou a pegadinha aqui. Primeira pegadinha, qual foi? Primeira pegadinha dessa questão, qual foi? Qual foi a primeira pegadinha aqui? Sabe qual foi a primeira palavra da banca? A Sociedade Empresária Ômega. Sociedade Empresária Ômega. Estão conseguindo me ver? Eu estou sem saber se vocês estão me vendo ou não. As primeiras palavras diziam assim: a Sociedade Empresária Ômega. Beleza. A última frase da questão dizia assim: a associação pretende propor em razão de seus membros e associados, a ação coletiva cabível. Assinale a alternativa correta que corresponde a esta ação. Qual é a ação? E aí? Qual a ação? Primeira palavra da sociedade empresária ômega. No final, ele falava associação. Minha gente, isso gerou um moído tão grande, tão grande. Ele começa falando de sociedade e, ao final, ele termina falando em associação. Professor, o que é que acontece? Foi a tecnia da banca? Não. Ela gerou uma pegadinha maliciosa realmente. Para ser mandado de segurança, tá? Eu tenho que ter de forma expressa, tá? Esses legitimados do artigo 21 da Lei 12.016. Então, para ser mandado de segurança coletiva, eu tenho que ter partido político com representação no Congresso Nacional. Era partido político? Não. Eu tenho que ter o quê, professora? É, organização sindical. Era organização sindical? Não. Falava em sociedade empresária, depois associação. Era entidade de classe? Não. Era associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos em um ano, em defesa dos direitos líquidos certos de sua totalidade, ou em parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos, desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial? Falou isso não. Nenhum momento falou em quê? Em nenhum momento ela falou em lapso temporal, em Constituição, para a defesa de seus... Não. Ela falou o quê? Sociedade empresária deseja o quê? Se reunir. Se você olhar, se você não tiver o olhar treinado, você vai incidir no erro. Primeiro, o povo começou a dizer, inclusive eu vi professor dizendo isso, que sociedade empresária era a mesma coisa de associação. Eu quase morro. Eu estava até conversando com o Boazuti isso. E eu e Blazuti fomos as únicas professoras que dissemos que não era a mesma coisa, que não era mandato de segurança coletiva. Eu vi professor defendendo que sociedade empresária naquele contexto e associação era a mesma coisa. Quando eu volto para esse contexto aqui, quando eu volto para aqui, minha gente,
Esse contexto aqui de sociedade. O que é que eu tenho aqui, certo? É totalmente diferente. O que é que acontece aqui? Na associação, eu tenho o quê? A união de pessoas para fins não econômicos. Na sociedade, eu tenho o quê? A sociedade é as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com seus bens e serviços. Eu tenho também uma reunião de pessoas? Tenho. Eu tenho uma associação ali também, o início de uma associação? Tenho. Só que a sociedade, ela visa lucro. O empresário, ele não quer viver pro bono, não. Então, se eu tenho aqui que a associação ela é de fins não econômicos, como é que eu vou dizer aqui que a associação é igual à sociedade se o objetivo da sociedade é partilhar lucros, certo? E economia na sociedade. Se empresário é quem exerce a atividade econômica organizada para circulação e produção de dinheiro, se o empresário ele tem ali um estabelecimento prisional, ele faz negócio, faz transações visando movimentar o mercado financeiro, como é que eu vou dizer que essa pessoa é a mesma coisa da associação dos moradores do bairro? Então, eu vou chamar todo mundo de empresário, a associação de moradores do bairro aqui, a associação daqui do povo da só faz brigar. Tudo aqui é o quê? Empresários. No outro dia tá todo mundo de balaclava, um matando o outro. Né? Porque aqui o povo briga por tudo. Então, se eles souberem que são empresários, amanhã é todo mundo de balaclava, 5 horas da manhã, matando uns aos outros, como assim mesmo, né? Então, Brasília teimosa, Jaboatão lá em Candeias, assim, então, o caso ele começa com sociedade empresária e ele termina com associação. Mas o que é que ele diz, professor, aqui? Você tem que olhar não para o contexto. Se eu olho para uma sociedade, certo? Se eu olho para a sociedade, só para a sociedade, olha a pergunta que eu vou fazer. A sociedade é uma associação, é um conjunto de pessoas? Eu só perguntei isso. É um conjunto de pessoas, é um associado de pessoas? É. Mas esse associado de pessoas é para quê? Ele visa o quê? Ele quer o quê? Fins econômicos, minha gente. Então, como é que eu vou dizer que uma sociedade empresária é a mesma coisa do que a associação de bairro, dos artesãos da feirinha de Pajuçara? A finalidade é diferente. A associação, ela não tem fim econômico. A sociedade, ela tem fins econômicos. Então, nessa questão, todo mundo colocou mandado de segurança coletivo. E eu disse, minha gente, onde é que vocês estão vendo mandado de segurança coletivo? Me diga, porque se eu estiver raciocinando errado, eu preciso consertar meu raciocínio para poder passar para o meu aluno de forma correta. Nisso, eu passei um dia e meio, minha gente, sem dormir. Eu perguntei a todos os professores, eu conversei com todos os constitucionalistas, até que eu liguei para a Blasuti. Aí eu disse, Aninha, vê só, tá acontecendo isso, e isso. Eu queria saber a tua opinião. Ela disse, é claro, claro, amiga, que não é mandado de segurança coletiva. Eu disse, meu Deus, pronto, pronto. Eu respirei aliviado. Respirei aliviado. Aguardado tanto tempo. Ali, eu vi que eu não estava louca de vez. Quem é a louca entre nós, né? Quando o Blasuti disse, eu disse, amiga, eu estou aqui com o livro do Eduardo Santos, com o livro de Pedro Lenza. Eu tô com o livro de Gilmar Mendes. Eu tava com o livro aqui tão velho que me deu alergia, o meu olho inchou, do livro tão velho que eu tava. E não tem como ser mandado de segurança. Ela disse, claro, claro que não é. Eu disse, pronto, então eu só precisava ouvir isso. Resultado, protocolaram um monte de recurso para a IBFC, para a FGV, mandado de segurança, porque agora é tudo mandado de segurança. Mandado de segurança para lá, mandado de segurança para cá, mandado de segurança. E eu disse, Ana, tu acha que cabe? Ela disse, claro que não cabe. Eu digo, eu vou seguir defendendo aqui. Até uma professora que eu gosto muito dela, que é uma super constitucionalista, para mim, a maior de todas, ela defendeu que cabia mandado de segurança coletiva. E nisso eu fui procurar na jurisprudência, eu fui procurar em tudo. Por quê? Eu busco não só melhorar as minhas aulas, mas também trazer o raciocínio que vai mudar a vida do aluno.
E eu bati na tecla, terminou a prova, eu corrigi a prova, eu peguei a questão da FGV 2019, a 2024, eu peguei a mesma questão, inclusive da prova passada de técnico da IBFC, certo? Depois olhem essa questão aí. Eu peguei tudo e fiquei, ó, raciocinando até que eu liguei para Ana. E a Ana disse: Não, eu entendo que é isso. Eu digo: Então, se for, pelo menos vão ser duas doidas, Ana e Rayana, né? Então, estaria tudo certo. E aí fiquei tranquila. Resultado, gabarito definitivo. Não considerou o mandado de segurança coletivo. Por quê, professor? Porque o rol do mandado de segurança, os legitimados, estão de forma expressa no artigo 21. O que era que eu tinha, professora? Uma ação coletiva. Então, eu tenho ali uma ação civil pública, eu tenho uma ação ali que não vai ser um mandado de segurança coletivo. Vai ser uma ação ali que vai precisar do quê? De uma autorização de quem? Específica e expressa de seus membros. Então, naquele caso, será uma representação processual. E aqui, pessoal, eu vou deixar uma coisa aqui para vocês da última prova de técnico. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu achar aqui, na última prova de técnico. Ó, na última prova de técnico, certo, do TJ, tem a questão 27, eu tô com a prova C. É uma questão que começa assim: a companhia X promoveu mudanças estruturais. Achem depois essa questão. A companhia X promoveu mudanças estruturais. O tópico 3 dessa questão diz assim: uma associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, terá legitimidade ativa para o ajuizamento dessa ação. Eu digo aqui, ó, primeira coisa, ação civil pública e associação, certo? Vai cair? Não vai cair, vai despencar. Caiu na última prova, certo? Depois aí, façam essa questão, leiam essa questão. Quando terminar, eu mando print no grupo para vocês verem ela. E o que foi que caiu também? A questão 28 da mesma prova. Uma associação ligada a pessoas com deficiência, e aí na sua prova pode cair a pessoa associados, com condição de espectro autista, certo? Eu acho que vai cair uma coisa nesse sentido. Resolveu realizar manifestação pública pacífica na sede da Secretaria de Obras de determinada prefeitura para exigir o direito constitucional e legal de acesso aos logradouros públicos da cidade, com implementação de políticas públicas eficazes para tal fim. Nesse dia, não haverá outra manifestação convocada para o mesmo local. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Que direito é esse aqui? Que direito é esse aqui? Manifestação pública, direito de reunião. Só que aí ele traz também o contexto de associação ligada a pessoas, ou seja, reunião de pessoas por uma categoria específica, ou seja, uma bilateralidade, para o quê? Para reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Ele mistura direito à associação e ele mistura a questão da liberdade do direito de reunião, certo? Eu queria trazer uma coisa para vocês, que foi o 142, que eu acho que foi Mariana que falou. Acho que foi Mariana que falou da prisão do militar. Não foi? Acho que foi Mariana que falou. E aí, gente, eu queria que vocês tivessem cuidado, certo? É vedada a associação para fins paramilitar, né? O 142, parágrafo 2º. O que é que eu quero que vocês observem aqui comigo? E aí, certo? É uma pegadinha interdisciplinar. Abram aí a Constituição, no artigo 142. Minha gente, se isso aqui cair, viu, vai ser 10% do salário de vocês durante um ano para mim, viu? Se não fizerem um Pix, eu faço uma macumba, meu lene sensitiva é raivosa. Abra e anote aí. Abra e anote. 142 da Constituição. Todo mundo decorou, certo? Que 142, parágrafo 2º, cadê isso? Todo mundo decorou o seguinte: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Não caberá habeas corpus
em relação às punições disciplinares militares. Ou seja, um militar está respondendo um PAD, um processo administrativo disciplinar, e no meio do processo administrativo, começa-se o quê, professora? Começa-se a verificar a possibilidade de um habeas corpus. E aí eu lhe pergunto, pelo 142 da Constituição, parágrafo 2º, cabe ou não cabe habeas corpus? Quero saber a opinião de todo mundo aqui. Em relação à punição, não. Mas isso é muito a cara da IBFC. Punição. E caberia em face de quê? Caberia em face de quê? Caberia em face de quê? São locomoção. Hum, ainda não. Tá chegando lá. Tá chegando lá. O que é que o artigo diz? Olha para o artigo, o que é que o artigo diz? O que é que o artigo diz? 142, parágrafo 2º. O que é que o artigo diz? Disciplinares. Aí, certo? Eu pe- no caso vai para punição disciplinar. Certo. Aí, fala em alguma coisa da punição disciplinar lícita ou a punição disciplinar ilícita? E se a punição do militar foi ilícita? É, foi ilícita. Cabe quem é que diz isso? Mas e o habeas corpus é meio para fazer controle de legalidade? E o habeas corpus seria meio para fazer o controle de legalidade? O habeas corpus não é para liberdade de locomoção? Ele não tutela o direito de ir e vir? Liberdade de locomoção? E como é que caberia nesse caso? Numa prisão militar, uma ilegalidade poderia gerar esse caso. Será? E aí? Eu acho que não. Se eu levo em consideração, eu vou contar um fato que aconteceu lá em Garanhuns. É, tinha um militar lá que estava tocando terror. Deixa eu achar até aqui o. Tinha um militar lá, se for parente de alguém aqui, pelo amor de Deus, estou só fazendo relato aqui dos fatos, estou aqui só fazendo a explicação, uma explicação aqui, tá? Empírica, certo? Tinha um militar lá em Garanhuns que ele começou a tocar o terror, começou a tocar o terror lá. Ele tinha até um Celta preto. Deixa aqui a súmula que eu quero inclusive uma súmula aqui que eu estou achando. Deixa eu ver logo a súmula aqui. Esse militar, ele bebia, saía de carro, ele bebia, atirava, até que um certo dia ele estava num bar, lá na parte periférica da cidade, e ele estava de moto com uma jovem, certo?
Ele passou em frente a um bar lá, perdeu o controle. A menina, ele caiu, né? A moto derrapou, caiu. Ele voou, né? A menina voou, bateu com o capacete na parte do meio-fio, o capacete dela torou ao meio, certo? A menina teve traumatismo craniano, foi socorrida para Recife, certo? Passou um tempo internada aqui e morreu. Ele simplesmente caiu, voou, se levantou, levantou a moto, e quando ele levantava a moto, a polícia chegou. Por quê? Porque ele ainda bateu no carro do delegado, né? A bagaceira dele foi tão grande que ele ainda bateu no carro do delegado. Então, quando eles levantaram, quando ele se levantou bonzinho, 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 tirou o capacete. Quando tirou o capacete, o que foi que aconteceu? Levantou a moto, o pessoal chegou, o carro do delegado lá, a menina já estava com perda esse é o cão, esse cara. Perda de massa encefálica, o SAMU veio, levou, ela já saiu socorrida de imediato para Recife, e acho que ela só durou uns 3 ou 4 dias. Ele, vivíssimo da Silva Santos. Vivíssimo da Silva Santos. O que foi que aconteceu? Ele foi fazer ali o exame de corpo de delito. Depois que fez o exame de corpo de delito, ele foi levado perante a autoridade policial. O cara não teve um arranhão. O vídeo, ele derrapa no vídeo. Eu tô procurando um sumo aqui. Ele derrapa no vídeo que a perna dele raspa no meio fio, assim, todinha, não teve um arranhão. A coitada da menina voou, caiu no meio fio, o capacete da menina abriu e a coitada da menina simplesmente morreu. Ele, certo? Fez o quê? Ele foi preso em flagrante, né? Até porque a menina era menor, ainda, a bagaceira ainda era grande, a menina era menor. Tava num bar com um cara de moto, olha, pensa uma loucura. E ele foi preso, tava na prisão em decorrência de ser militar, né? Só que ele estava respondendo a outros inquéritos de porte de arma, ORCRIM e diversos outros crimes. Beleza. Ele ficou um tempo na prisão militar e ele perdeu a farda, certo? Quando ele perdeu a farda, ele foi para a prisão normal, né? Para a prisão comum, né? Que não é nem sala de estado maior, nem direcionada aos militares, porque ele tinha perdido a farda. Ok. O que foi que aconteceu? Nesse contexto, quando ele estava preso, ele alegou, certo? Que lá na prisão ele estava sofrendo maus tratos. Ele alegou que lá na prisão ele estava sofrendo punições pelos fatos por ele praticados. E aí, se eu olhar essa prisão desse cara aí pelo ato por ele praticado, eu pergunto a vocês: cabe habeas corpus? Cabe habeas corpus? Ele bebeu, derrubou, derrapou, a menina voou, ele bebo, ficou bom, né? Ficou bom, bom, bom. Tava preso lá no quartel, tava preso lá no quartel, certo? E ele começou a alegar que estava sofrendo é, ameaças e restrições à liberdade. Cabe habeas corpus? Não. Por que não? Por que não? Vamos dizer que ele não perdeu a farda? Ele ainda está lá para ser julgado, ele ainda não perdeu, não. Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Volta para o 142, parágrafo segundo. Lê de novo o 142, parágrafo segundo. O que é que o 142, parágrafo segundo ele fala? Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Pergunto, esse militar ele foi preso em decorrência de uma falta disciplinar? Não. Ele foi preso por quê? Porque ele praticou um crime.
Um fato típico, ilícito e culpável. Ele praticou um crime. Ele não praticou um ilícito disciplinar. Diferentemente de um cliente meu, que ele era militar também, e ele começou a levar canos de arma, começou a levar as armas do exército para casa, começou a furtar, né? A levar as armas do exército para casa, ou seja, ele começou a roubar as armas e a construir armas artesanais. Um belo dia esse cara saiu do batalhão, furtou no carro, botou as armas dentro do carro, foi-se embora para uma cidade chamada Capoeiras. Chegou lá na cidade de Capoeiras, eu era assessora de lá, inclusive. Na porta da cidade tinha uma blitz. E a blitz parou. Quando parou, aí ele, não, eu sou militar. Certo, mostra a carteira. Mostrou a carteira. Quando mostrou a carteira, o policial viu que tinha umas coisas estranhas no carro. Aí disse, isso aí é o quê? Ele disse, não, eu estou transportando umas armas. A gente sabe que assim, a arma do exército talvez a gente não possa transportar no nosso carro, né? Um leigo, uma pessoa normal, né? Assim, até um leigo, a minha gata, a senhora está Lúcia, sabe que a gente não está ali no dia a dia, indo no mercado, né? Transportando uma arma exclusiva do exército. Um cano raspado, porque ele era. Pronto, eu quero chegar exatamente nisso. Eu quero chegar exatamente nisso. É, ele era responsável por fazer o quê? A manutenção das armas e ele era responsável pelo armamento. Então a gente sabe que uma pessoa não pode pegar um fuzil, vou ali na feira do gado, né? Ali dar um pulo na feira do gado com um fuzil. Né? A gente não pode. Não pode nem um fuzil normal, não vale um fuzil do exército, né? Então o que foi que aconteceu? Esse cara aqui, ele praticou uma infração disciplinar. Ele era o que a gente chamava de armeiro. Ele praticou uma infração disciplinar? Praticou. Mas ele também praticou o quê? Ele praticou também um crime. Ele praticou também um crime. Não só a infração disciplinar, ele pratica um crime também. Essa questão do militar, a gente tem que ver porque tem o Código Penal Militar e tem o Código de Processo Penal. Nesse caso dele, ele era chefe de uma organização criminosa e estava infiltrado no exército. Então, os crimes que ele cometia eram crimes cometidos por funcionário público, mas eles eram crimes cometidos por um militar propriamente dito. Então, a gente aplicava o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar. Era horrível esse processo, porque os prazos são menores, é tudo diferente, era tudo assim. E ele alegou, inclusive, quando ele desceu para a custódia, ele alegou a questão do habeas corpus e da punição disciplinar. E aí eu parei, né, para ver. Eu digo, o primeiro caso concreto da Constituição que eu vou ver. Não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Ali na audiência de custódia, ele não estava numa punição disciplinar militar. A audiência de custódia, ela é para quê? A audiência de custódia, qual é a finalidade da audiência de custódia? Qual é o objetivo da custódia? Saber se foi crime ou não, se foi procedimento administrativo ou não? Não, é só a legalidade da prisão, se a pessoa se levou um cacete da PM ou não. Se apanhou ou não, se a pessoa foi maltratada. Não quer saber se a prisão é legal, se a prisão é legal, se a prisão vai ser relaxada, se a prisão... Não, é só para saber ali, tá? No contexto daquela prisão, se ela foi uma prisão que respeita ali as garantias e os direitos. É tanto que se você vier com qualquer tese, o promotor e o juiz vão dizer, doutor, não é o momento, né? Aqui a gente só quer saber se fulano da Silva ele foi maltratado, se fulano da Silva ele, levou um cacete, se fulano da Silva sofreu alguma violação dos seus direitos fundamentais. E aí ele impetra um habeas corpus na custódia. Nem cabia na custódia, e a custódia nem era punição disciplinar. Sempre que você for olhar habeas corpus, militar, funcionário público, servidor público, olhe as características. Lembrem-se que processo administrativo, certo? É muito parecido com inquérito policial. Por quê, professora? Porque os dois estão na seara administrativa.
Eu não tenho ali um processo judicial propriamente dito. Eu tenho que uma fase extra, eu tenho que fora da relação processual, eu posso resolver, eu posso investigar, eu posso buscar meios e elementos de convicção para fomentar uma justa causa para uma possível ação penal. Assim como no processo administrativo, seja federal, que inclusive vai cair na sua prova, viu? Recurso e o artigo 50 da Lei de Processo Administrativo. Processo administrativo, no direito administrativo, ele visa o quê? Apurar ali uma conduta de servidor que viola o quê? O Estatuto de Servidores, que viola o processo administrativo federal e estadual. O inquérito policial, eu tenho o quê? Eu tenho um levantamento de autoria e materialidade, informações para que naquelas informações eu consiga, ao final, lá no relatório, dizer quem é o suposto autor do fato. Atribuir uma autoria e uma materialidade a alguém. Mas eu não tenho aqui uma fase processual. É tanto que, se os elementos de convicção estiverem presentes, o inquérito ele é dispensado. Nesse contexto de prisão do militar, você sempre vai olhar. É prisão militar em decorrência da atividade dele? Ele foi preso por ser militar? Não, ele foi preso por quê? Porque ele roubou as armas do exército, que ele, embora ele fosse militar, ele era o armeiro, mas ele era chefe de uma organização criminosa e estava fazendo o quê? Estava praticando furtos em determinada região. Cuidado sempre com o desdobramento da questão. Às vezes a questão é fácil, professor, não tem punição militar não tem habeas corpus nas punições de quê? Disciplinares. Só que aí você vai ter uma observação. Se a prisão foi ilegal, tá? Se a prisão foi ilegal nesse contexto, ela cabe a habeas corpus. Então, o 142, parágrafo 2º, quando ele diz não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares e militares, é quando essa punição disciplinar militar, ela for o quê, professora? Ela for legal. Então, se a punição disciplinar militar for legal, for uma punição lícita, não cabe realmente habeas corpus. Deixa eu só mandar aqui um negócio para vocês. Não cabe habeas corpus. Agora, se for uma prisão ilícita, ilegal, a prisão do militar caberá sim, 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 tá? Habeas corpus. Então, a punição disciplinar, acho que eu achei aqui. A punição disciplinar, tá? Com base em quê, professora? No 142, parágrafo 2º, quando for uma punição ali lícita, não cabe. Mas se a punição for ilícita, e a questão ela vai deixar clara para você, se a punição for ilícita, sim, vai caber, tá? Naquele contexto. Eu vou colocar aqui no grupo depois. Vai caber naquele contexto o habeas corpus, certo? Isso o STJ já pacificou e botou o seguinte: em caso de ilegalidade, ou seja, da prisão ilegal, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, o Poder Judiciário pode apreciar a lesão ou a ameaça de lesão por habeas corpus. Oi, Su, vai ficar assim, certo? Até domingo, ok? E aí, povo, nessa questão aqui, eu vou lembrar de uma coisa para vocês e vou fazer um requisito aqui, um link. Processo civil, tutela. Revisem tutela provisória, certo? Que horas são? Vai até, não sei, vocês querem até que horas? Se quiser, eu deixo para amanhã a parte subjetiva, que aí vocês dormem cedo e amanhã a gente faz até a prova, a parte de subjetiva. Diga aí. Fazer que nem naquele dia, vou fazer a aula de discursiva. Aí eu fazendo a aula discursiva, quando eu olhei, era 11h15 da noite. Era 11h15 da noite. Eu faço a introdução hoje e eu reviso amanhã antes da parte de administrativo, certo? Inclusive, os artigos de licitação vocês já podem ler hoje, certo? A ideia é vocês lerem os artigos de licitação, até porque amanhã eu vou pontuar, tá? Não vou aprofundar em licitação, porque o que vai cair é letra da lei, mas eu vou trazer para vocês serviço público, licitação, tá aqui já, tá aqui, tá aqui no segundo material. Já tá junto do de constitucional para mandar hoje. Tá aqui já, certo?
Se cair penal, cai responsabilidade civil da pessoa por dano ambiental. Se cair. Se cair. Eu acho que não. Se cair, cai responsabilidade civil com relação a dano ambiental. Tragédia de Brumadinho, cai alguma coisa nesse sentido. Relativização de direitos fundamentais. Mas eu acho que não cai penal, não. Eu acho que vai ser processo civil, vai ser dentro desse contexto administrativo. Tem tudo para ser administrativo e